Programa Agenda 10. Falando sobre imóveis e as causas do direito no dia a dia. Todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Com a apresentação de Felipe Mendes. Programa Agenda 10. Você, nosso muito boa tarde nessa tarde de sexta-feira, aproveitando aí os ouvintes deste forrozão com Marcos Lima. Agradecer aí todo o pessoal da Educadora News, a potência aí do Rosamir, do Zé Luiz e do Marcão. Gente, está no ar mais uma Agenda 10 nessa sexta, retornando aí do Carnaval. Agora oficialmente o ano de 2026 começa, então vamos para cima, né? Para os trabalhos, começar aqui a destravar os mitos e verdades do direito e sobre o mercado imobiliário. Marcos Lima, tá começando agora o programa, solte a vinheta. Programa Agenda 10. Falando sobre imóveis e as causas do direito no dia a dia. Todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Com a apresentação de Felipe Mendes. Programa Agenda 10. Programa Agenda 10, de volta agora na Rádio Educadora, começando, são exatamente 17 horas e 1 minuto. E nessa sexta-feira eu queria começar com os abraços aí. A gente, graças às raízes que o programa tá chegando, já estamos fechando aí umas parcerias. E aí o nosso abraço vai para a minha amiga Deusinélia Arruda, grande corretora de Sobral, ela que é gigante aí no mercado imobiliário. Atende tanto o pequeno, médio e o alto padrão de imóveis. E que já está com presença marcada aqui pra gente, dia 7 de março, um dia antes aí do Dia das Mulheres, ela que vai abrir o mês das mulheres do nosso programa. E também na parceria também o Samaio Araújo e o Jander Cardoso, outros dois grandes corretores que estão com a gente, e aí anunciando imóveis, lotes, loteamentos, casas, apartamentos, quer comprar para alugar ou investir, só contar com a gente. O telefone é 9996-3802 e o Instagram desse amigo que vos fala, felipemendes.corretor. Gente, vamos começar nosso primeiro programa com o braço do direito. Do meu lado aqui, ele que vem representando o escritório Dr. Caio Medeiros, que é o nosso apoio jurídico, que ficou aí de toda sexta-feira participar, e hoje a gente está com a participação presencial aqui com a gente. Do meu lado, o Dr. Igor Albuquerque. O microfone está aberto. Olha, tá, né? Boa tarde a todos, boa tarde Felipe Mendes, a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer incomensurável voltar aqui, eu já voltei, já vim há 2 anos atrás, já foi um ótimo programa, né? Isso. Foi maravilhoso. E é uma rádio que eu acompanho e eu acredito que ela tem a sua responsabilidade pela informação na cidade de Sobral e região. Porque o próprio nome já diz, né? É educadora, é a rádio da família, né? Tá levando informação, educação, Deus, né? Também acima de tudo. Exatamente. Esse nós temos um tempo aí que a família, né? A nossa família tradicional brasileira vem levando tanta pancada. Tá aí a Rádio Educadora com a sua rádio familiar, levando informação todo dia. E além da evangelização também, né? Esse é o papel da Rádio Educadora, com o braço da Diocese, o nosso Dom Vasconcelos. Amigo Igor, de início eu queria que você desse uma pauta sobre o escritório Caio Medeiros. Onde é que ele está localizado, quais são as mídias? Pronto, vamos lá. Eu sou diretor no escritório Caio Medeiros Advocacia. Já é um escritório que já está passando pelo seu 6º ano, né? Dentro de Sobral e nas regiões. Temos 16 unidades espalhadas no estado do Ceará.
Serra da Ibiapaba, Sertão dos Inhamuns, Sobral, nas macro-regiões, em todas as macro-regiões a gente tem um escritório, tem um ponto físico para atendimento, porque a gente sempre é preocupado com essa questão da humanização da advocacia, do cliente ir ao escritório, dele ter a chance de conversar com o advogado, seja ali uma vez por semana, às vezes até mais que uma vez por semana, e é uma coisa que a gente prima muito. É um escritório que ele é sediado na cidade de Sobral, na rua Coronel Frederico Gomes, ali próximo à Secretaria de Trânsito e Transporte, e tem mais 2 sedes na rua Coronel José Luiz, em Crateús, e na rua Capitão Carapebas, em São Benedito. São as nossas 3 sedes. E eu sei que a gente separou para hoje só o direito previdenciário, mas o escritório ele abrange quantas áreas do direito? Sim, a gente é um escritório full service. Tem o Dr. Caio, que é o CEO e o representante maior do escritório, que ele tem a especialização dele, mas temos outros 5 advogados que estão atuando presencialmente nos escritórios e também de maneira virtual. A gente consegue atender em qualquer lugar do Brasil, qualquer demanda. Se você tiver qualquer demanda, a gente vai ter um advogado especializado naquela área. A gente procura geralmente contratar advogados de áreas diversificadas que a gente não tem ainda, ou então especializar os nossos advogados nas áreas que a gente está tendo uma certa procura, que é para ninguém ficar desamparado. Se procurou, tem. Isso, e além da presença física, que já é grande, né? São 16 unidades. Isso. Agora o escritório Caio Medeiros também está entrando aí com força total na parte da mídia digital, né? Do tráfego pago, tanto no Instagram como no Facebook. Aí eu vou ter que puxar um pouco a sardinha pro meu lado, que a gente vai fazer essa parceria aí junto com o escritório Caio Medeiros. Agora vamos à sua apresentação, doutor Igor. Você já está com quantos anos do direito? Bem rapidinho assim. Bem breve. Eu me formei no ano de 2021, só que no ano de 2021 eu já estava no escritório. Não estava advogando, né? Porque não podia. Mas eu já estava com contato direto com o direito. Desde então eu venho advogando. Criei amor pelo direito previdenciário. No começo eu não gostava, não vou mentir. Era uma área que não me apetecia, não me brilhava os olhos. Eu sempre gostei muito do criminal. Mas o previdenciário, quando eu tive o contato, eu quero isso aqui para minha vida. E também o direito constitucional. Iniciou no previdenciário e abraçou a causa, né? Abracei. Doutor, e nesse ramo, nesse decorrer da sua experiência, assim, qual é o erro mais comum que o cidadão comete quando vai solicitar o benefício? Porque a gente sabe que a fila do INSS só cresce, né? Dia a dia. Sim. E o que é que acontece? O cidadão ele erra por buscar sozinho, ou erra por pegar um profissional que não sabe atender como tem que ser? São N fatores, mas como eu tenho a experiência, eu tenho lido com processos diariamente de pessoas que tentam fazer o requerimento, não conseguem e nos procuram. Então eu tenho mais ou menos uma média para dizer. Em sua grande maioria, as pessoas que dão entrada sozinha no INSS, elas colocam a documentação, porque lá, ao você fazer o requerimento, tem as documentações necessárias. Só que tem algumas documentações que são importantíssimas, mas não estão lá para você mostrar que você tem aquele direito. E as pessoas geralmente colocam aquela primeira documentação, gera uma exigência, que o INSS se comunica através de exigência. Se você colocar um processo, acho que assim tá melhor, né? Se você colocar um processo, protocolá-lo, e você juntar a documentação e essa documentação não for o suficiente, ele gera uma exigência para que você junte essa documentação. E geralmente é um prazo curtinho, 15 dias. Se em 15 dias você não juntar, o processo já é arquivado concluído por não cumprimento de exigências. Ou seja, você perdeu aquela DER, que é a data de entrada de requerimento. Então essa é a primeira. A segunda, que eu acredito, é que de benefícios que não dão certo, é a pessoa dar entrada, principalmente benefício por incapacidade, e no momento da perícia não levar os documentos necessários, não levar toda a documentação médica, ou às vezes levam a documentação nova e deixam antiga, sendo que é uma incapacidade já de bastante tempo, ou levam a antiga e esquecem uma nova. Então eu acredito que é realmente essa questão documental. O advogado ele entra nessa parte que se torna importante,
Porque o advogado sabe qual é a documentação importante e necessária, porque tem documentação que vai ser apenas de caráter suplementar, mas tem documentação que sem ela o benefício não é concedido. Isso, e se a gente observar que o direito previdenciário ele está ali como um aparato social, não é isso? Tem gente que às vezes diz, não, eu não vou falar com o advogado porque ele quer logo o X em cima da causa, vai levar quase tudo, e a gente acaba vendo que não é bem assim, né? Sim. Muitas vezes eu mesmo tive conhecimento de um colega que ele sofreu um acidente, teve que solicitar pelo seguro, né? Pelo benefício de... tem um seguro DPVAT em caso de acidente automobilístico. Isso. E se ele tiver qualidade de segurado, ele pode pleitear o benefício de auxílio doença, né? E aí ele teimando de fazer tudo sozinho mesmo, porque não queria conversar com um advogado. E aí eu fui convencer ele para procurar um escritório que seria da melhor forma de solucionar isso. Porque eu acho que a comunicação do governo nem sempre ela é totalmente transparente, ou numa linguagem que o povo entenda, né? Que o público entenda. Isso, você falou exatamente um ponto importantíssimo. O INSS, quando ele foi projetado, que por sinal é uma plataforma bastante defasada já, obsoleta, mas quando ele foi aplicado, a ideia era que o cidadão, o segurado, fizesse o próprio protocolo, não precisasse de advogado. Só que é um sistema que existem cursos para advogados operarem o sistema. Então já prova que não é um sistema tão tranquilo de se mexer. Entendeu? E vezes funciona, vezes não funciona. Eu já tive casos de consultar um requerimento e ter informações erradas e depois o servidor ir lá e corrigir, porque eles têm esse poder. A gente se juntar na documentação errada, ela fica ali no INSS, tem como apagar não. E anexou, não tem como apagar, mas o servidor, eu já vi casos inclusive de concessão, o benefício estava lá como concedido e 3, 4 dias depois foi lá concluído como não concedido, né? Concluído de maneira negando o benefício, né? E aí só acarreta crescer a fila de espera do INSS, né? É uma fila de 2 milhões, né? Olha aí. 2 milhões. Então quem tá com seu processinho aí, você pensa, tem mais 2 milhões esperando, aguardando. Então, amigos ouvintes, você que está aí nos ouvindo, seja pelo carro, tá saindo do trabalho agora, tá no carro ligado, tá na internet, através do Facebook e do YouTube, da rádio. Marcos Lima, solta o telefone aí pra gente, quem quiser participar, tirar dúvida com a gente. Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. E se você quiser falar com esse corretor, o telefone é 9996-3802, no Instagram, felipemendes.corretor. Agenda 10, continua aqui com os trabalhos sobre o direito previdenciário. Tem muitos mitos e verdades aqui, muitas dúvidas, viu, doutor Igor? A gente vai explanar aqui. De início, eu acho que essa é uma dúvida bem comum. O autônomo, o MEI, como é que ele trabalha, ou de repente... Tem um nome chamado, tem o MEI, o contribuinte individual. Isso. O facultativo. Para o MEI ficar assegurado, assim, ele planejar a aposentadoria dele, aquela taxa mensal do MEI realmente serve na conta do INSS? Serve. O MEI, ele fazendo as suas contribuições direitinho, ele tem a qualidade de segurado tal qual o segurado empregado. O microempreendedor individual, ele tem direito aos benefícios previdenciários, tem direito ao auxílio doença, tem direito à aposentadoria por invalidez. Inclusive, é sempre bom falar, eu gosto de falar do previdenciário porque eu já vi de tudo no previdenciário. A gente já conseguiu, em esfera judicial, uma aposentadoria por incapacidade permanente de uma senhora que pagava o MEI, era MEI, né? E uma dúvida minha agora, assim, eu tenho um tempo de CLT, né, por um período que eu trabalhei de CLT, e tem um período que eu passei pagando o MEI. Somos 2 pontos na contagem final? Sim, somos 2 pontos. É óbvio que, como você trabalhou em CLT, a aposentadoria vai ficar no valor mínimo, né, dos 1.621, se por acaso tudo for, se você, pelo período que você trabalhou, for em cima, a contribuição foi em cima do salário mínimo. Mas se seu período de carteira assinado, seu período na CLT for acima de um salário mínimo, na hora que você for se aposentar vai ser contabilizado, né?
Porque o cálculo do fator previdenciário, ele é em cima de tudo. A RMI balanceia tudo que você já fez. Por isso que fica lá no CNIS, que é o Cadastro das Informações Sociais. Fica o período que você trabalhou para determinada empresa, fica o período se você recolheu na modalidade individual e fica o período se você for MEI também. Perfeito. E uma dúvida agora também, que nem está aqui no nosso script, hoje a gente sabe que tem mais gente recebendo o Bolsa Família do que na própria CLT, né? Eu vou esquentar aqui a pergunta. Como é que fica esse público quando chegar o período da aposentadoria? Como é que esse povo que recebe o auxílio, Bolsa Família, faz essa, vou dizer, transição assim, para uma aposentadoria? Felipe, esse assunto ele é delicado, porque inclusive é uma coisa que eu já conversei bastante com o Dr. Caio, já conversei com a Ana Paula várias vezes. A gente vai para cima da assistência social, porque tem um pilar, né? Os pilares da Seguridade Social, que é a saúde, que é o SUS, a assistência social, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e tem a Previdência Social. A assistência social, que é quem avalia o cadastro único, avalia essa questão de Bolsa Família. Também é na assistência social que você pega o cadastro único para você dar entrada no BPC. Faz parte de um pilar. Só que quando estoura lá na Previdência. Por exemplo, essas pessoas que estão recebendo Bolsa Família e que muitas vezes até vão para a informalidade por conta do Bolsa Família, porque querem receber o Bolsa Família, mas não querem trabalhar, mas não querem assinar carteira por causa do Bolsa Família. Isso vai dar um problemão. Por quê? Elas estão fadadas ao BPC idoso. BPC idoso, que é com 65 anos de idade. Só que eu te pergunto, aí fica um que para todos os ouvintes. Se a informalidade tá tão gigantesca, se tem mais gente aposentada, tem mais gente recebendo benefício do que trabalhando. É uma pirâmide que ela tá inversa. Até que ponto a nossa Previdência vai aguentar, né? O governo injeta trilhões e trilhões anualmente para a dívida do INSS. E é uma coisa que eu acredito veemente que iremos passar por outra reforma da Previdência. É necessário. É necessário. É necessário, é insustentável. A Previdência hoje, ela se comporta de maneira insustentável. E puxando aquele gatilho que a gente estava falando sobre a comunicação do governo, né? Que muitas vezes não está aí transparente ou de forma que o público entenda. Qual é a demanda do INSS que mais gera dúvida no escritório? É o auxílio por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, pensão, BPC LOAS. BPC LOAS, sem dúvidas. BPC LOAS, geralmente a pessoa vem, doutor, eu recebo Bolsa Família, posso receber o benefício assistencial? Aí a gente vai repassar as informações, porque antigamente o Bolsa Família não era computado na renda. Tivemos uma alteração recente que agora é computado. Então tem muita gente que recebe Bolsa Família e aí dá entrada no benefício assistencial à pessoa com deficiência. Quando é concedida, às vezes a gente nem recebeu o comunicado, mas o Bolsa Família já foi cortado. Tem gente que não corta, é aquela história, né? Alguns passam batido, mas agora contabiliza. Então, o BPC gera muita dúvida por isso. São várias nuances. A pessoa tem que ir no cadastro único, pegar o cadastro único, e aí tem que ver se a renda per capita é adequada para receber o benefício. Aí é o ponto 1. Ponto 2, questão de documentação médica. Tem que ser uma documentação que comprove que a pessoa está incapacitada permanentemente. É um impedimento de longo prazo. E, atrelado a isso, as barreiras sociais. Então, o BPC é o mais delicado e, com certeza, o que gera mais dúvidas. E mais erro também se passar de forma errada, né? A solicitação? Exatamente. Se você não fizer o requerimento administrativo da maneira correta, se você judicializar, muitas vezes não dá certo, porque no administrativo já começou errado. Por isso que é importante procurar a informação correta, né? E agora vejamos assim uma simulação. Eu até citar aqui a novela, que eu sou noveleiro, viu? E aí uma situação das Três Graças, né? As Três Graças lá a gente tem... Eu também tô assistindo essa novela. Olha aí. Então a gente tem a senhora, que seria a avó, até porque hoje a gente tem uma grande maioria das famílias do Brasil norteada por mulher, né? Então a gente tem a casa, tem a mulher, a avó, tem a mãe e tem a neta, que essa neta está grávida, então vai vir aí uma bisneta. É, possivelmente aqui já vai ter um Bolsa Família. Com toda certeza.
né? Assistindo a novela do jeito que eu assisti, eu acho que lá tem. Pronto. Bolsa Família. E aí a senhora matriarca da família vai precisar dar entrada no BPC Loas. O Bolsa Família corre risco de ser negado? É importante porque o bebê ainda não nasceu, né? Quando o bebê nascer, aí a família fica com 4, né? Exatamente. Fica com 4 pessoas. Ela atende ao requisito de, se por acaso ela receber um salário mínimo, né? Como é o caso dela, ela trabalha cuidando da senhora lá. Isso. Mas vamos esquecer isso. Ela recebe Bolsa Família, vai entrar com o BPC idoso, pode cortar o Bolsa Família, mas ela preenche os requisitos para conseguir o benefício assistencial ao idoso, se ela completar os 65. Só que o benefício é cortado, o Bolsa Família é cortado. Até porque o Bolsa Família precisa do cadastro único, então só vai ter uma das pessoas lá é beneficiário do Bolsa Família. Se for contabilizado, vai ser cortado. Então vamos diminuir aqui o degrau. Então, numa situação de mãe e filha, a filha no Bolsa Família e a mãe já idosa vai entrar com o BPC Loas. Se morar na mesma residência, a filha pode perder o Bolsa Família. Pode. Eu não posso afirmar com convicção aqui se ela vai de maneira bater o martelo, se ela vai, mas a chance é grande, porque hoje em dia o sistema do governo ele é unificado, então as informações elas são compartilhadas em todos os sistemas. Se for computado que determinada pessoa está recebendo Bolsa Família, principalmente nesse caso de 2 pessoas, uma recebendo Bolsa Família e agora recebendo o BPC, pode ser cortado sim, a chance é muito grande. Olha aí. Inclusive, agora também o governo vai começar a sincronizar os dados de CPF, né? Tipo, 2 CPF no mesmo endereço, aí também pode cair na malha fina do governo. Essa inovação é até bom falar sobre Bolsa Família, porque até pouco tempo atrás não contabilizava. Bolsa Família não contabilizava e era tranquilo, entendeu? Era tranquilo. Só que essa alteração já veio do Ministério da Economia, né? Do ministro Haddad, que ele mexeu lá nesse quesito, botou para mexer e aí agora contabiliza, é cortado. Perfeito. Doutor Igor, e numa situação de benefício negado? A pessoa teve o INSS negado, qual é o passo seguinte a fazer? Tem muita gente que acha, porque o meu advogado é fraco, vou procurar outro advogado. O que é que deve ser feito nessa situação? Vamos continuar no BPC? Ou vamos para uma aposentadoria? Você fica à vontade. Mesmo o mais leve, qualquer grau, TDAH agora é recente também, TDAH também foi considerado uma doença que gera um impedimento de longo prazo. Autista, crianças que possuem o transtorno do espectro autista, que geralmente eles estão ali associados, não é só o espectro autista separado, geralmente tem o transtorno do espectro autista, TDAH, e aí ainda tem às vezes até déficit cognitivo também, que não pode se confundir, transtorno do espectro autista não se confunde com déficit cognitivo. Tem o autista, ele não tem déficit cognitivo, é um transtorno do espectro autista que não se confunde. Tá vendo? E outra dúvida que me vem agora, porque assim, muitas vezes no caso ainda ficando na criança autista, é devido que ela depende da mãe, né? Sim. A mãe muitas vezes não tem uma rede de apoio para trabalhar, e aí precisa se dedicar ali full time à criança. Full time. O benefício, ele é direcionado à criança ou à mãe? O beneficiário é a criança. Só que no momento que você vai protocolar o processo, você tem que cadastrar um representante, porque ela é menor, né? Tem que cadastrar um representante legal. E aí cadastra a mãe, e o benefício é tanto que quando é na hora de receber, fica no nome da mãe. Mas o benefício é da criança, é para custear o tratamento, a alimentação, que muitos têm alimentação seletiva, né? Isso. Tem determinados alimentos que eles não comem. Então esse benefício é para isso. É da criança, mas quem mantém ele é a mãe. Fica com fica na família. Tutela, né? Fica na família. E sobre a reforma? Você me disse agora que possivelmente a gente vai precisar de mais uma reforma no previdenciário. O que é que você vê de mais dificultoso? Porque a gente teve uma recente agora, em 2019, né? Teve uma em 2019. Assim, quando eu falo que é necessário, eu não essa reforma da Previdência, eu não falo isso
feliz não, eu falo isso triste, porque a reforma da Previdência de 2019, embora fosse necessária, ela complicou muito gente que já estava pertinho de se aposentar, sabe? Minha mãe, a reforma da Previdência foi em 2019, aposentou no final e ela era professora. Eu disse pra ela: mãe, você foi uma das últimas a se aposentar dessa modalidade, desse jeitinho aí, você foi uma das últimas. Tanto que hoje eu tenho a gente lá no escritório tem processos de professores que mudou a regra, que tá bem mais difícil. E se for feita uma nova reforma da Previdência, a tendência, sem sombra de dúvidas, vai ser para mexer em idade, mexer em contribuição, mexer em tudo isso. E professor tem demanda, viu? Eu lembro aqui que eu fiz uma vez, a gente passou 6 meses fazendo campanha com uma advogada do Rio, e que ela trabalhava só com professores contra o Estado. Que aí era demanda dentro da demanda trabalhista, né? Que era sobre questão de salário, piso, receber atrasados, essas coisas. E assim, do nível do direito ao acidente, né? Benefício acidente. Tem o auxílio acidente? Isso, o auxílio acidente. É demorado receber, até dar entrada aprovado, o cara fica curado para receber depois? Como é que a gente procede nisso? O auxílio acidente, para iniciar, ele é um benefício que ele é destinado a pessoas que têm reduzida a capacidade laborativa em 50%. Lembrando que ele é temporário, né? O auxílio doença é temporário, o auxílio acidente não, pelo incrível que pareça. Pronto, olha aí. O auxílio acidente, ele é um dos benefícios que eu diria que tem assim maior confusão entre ele e o auxílio doença. Para começar, ele é só meio salário, o auxílio acidente, né? Ele é só meio salário. E a pessoa recebe, ela continua trabalhando, se ela se recuperou, né? Continuou trabalhando. Só que por ela ter a capacidade laborativa reduzida, o INSS, a Previdência Social, paga meio salário para ser somado com o trabalho que ela exerce. Ou seja, determinada pessoa sofreu um acidente e ela trabalha na Grendene, né? É uma empresa daqui. E aí ela teve uma redução da capacidade laborativa, mas ela está apta a trabalhar, mas teve a capacidade laborativa reduzida. Ela pode continuar recebendo o seu salário, continuar trabalhando na empresa, e ela recebe do INSS meio salário mínimo. A respeito da demora, varia muito. Se por acaso aconteceu um acidente, a pessoa já fez o comunicado do acidente de trabalho, que é o chamado CAT, né? E agora o auxílio acidente, você dá entrada via 135. Você ligou para 135, fez a perícia, costuma ser mais rápido, certo? No geral, as perícias de pessoas que são empregados ou são contribuintes individuais, elas são mais rápidas do que para pessoas do meio rural. Aí esse ele é pago de uma vez, viu isso? Oi? Tem um que é pago totalmente integral? O auxílio doença, você se acidentou, você está incapacitado de trabalhar, não dá para você trabalhar. Você entrou com auxílio doença. Quando você receber o benefício, você recebe desde quando você deu entrada, que foi quando aconteceu o acidente, quando você se afastou da empresa. Porque quando você se afasta da empresa por algum motivo de doença, tem a data do último dia de trabalho, que a empresa tem uma declaraçãozinha que ela assina. Ela assinou dizendo que você trabalhou até tal dia, que depois daquele dia você não trabalhou mais. Você deu entrada no auxílio doença, você recebe a partir daquele dia. Porque até 15 dias a empresa paga, né? Passou dos 15 dias é o INSS. Perfeito. E ainda falando na questão de auxílio, o auxílio maternidade, qual é assim, a orientação inicial que você tem para... O salário maternidade, ele teve uma alteração boa nos últimos tempos. E vamos lá, o salário maternidade, ele é destinado às mães que tiveram filho, e por a questão do parto, você sabe que quando a mulher tem um filho, tem a questão do resguardo, tem a questão dela não poder trabalhar, tem um puerpério. Então a Previdência Social dá ali um benefício de salário maternidade, que é o quê? Ela se ausentou do trabalho
ela não está mais conseguindo trabalhar e ela vai receber por 4 meses o valor do salário que ela recebia. É diferente da licença maternidade. A licença maternidade é quando a mulher está empregada na empresa. Isso. E aí ela engravidou ali na empresa, ela já ganha estabilidade, não pode ser demitida. E aí ela teve o neném, ela fica recebendo em casa durante e depois ela retorna. Agora, se ela não estiver trabalhando de carteira assinada, for uma agricultora, Ou a MEI. ela recebe o salário maternidade. E tem algum período assim, ó, o menino já tá correndo, ela ainda recebe? Pode dar entrada? É assim, ó. É até 5 anos a prescrição. Então, até a criança completar 5 anos, Tá andando de bicicleta. ela pode dar entrada. Se tipo, falta 2 dias, ela dá entrada hoje no salário maternidade, vai ser analisado o processo dela. A mudança que eu falei no começo, quando a gente começou a falar sobre salário maternidade, foi que agora tem a questão da contribuição. Por exemplo, a mulher não é agricultora, ela não é empregada, ela não está em período de graça, que é quando a mulher sai do trabalho e ela mantém ali por 1 ano um período de graça, que é ela está resguardada pela Previdência por mais 1 ano. Se ela não está em nenhuma dessas opções e a criança ela descobriu que está grávida, ela pode fazer uma contribuição, ela verte uma contribuição ao INSS e através dessa contribuição, quando a criança nascer, ela já está com a certidão de nascimento da criança, dá a entrada no salário maternidade e recebe. Perfeito. Foi uma mudança boa. Perfeito. Muito boa mesmo. Pra você aí de casa, você que tá grávida, ainda tem tempo. Doutor, e ainda dentro aqui dos direitos da mulher, das práticas, a gente tá falando da mulher por conta eu tô botando ela aqui, a mulher no topo da família. Na situação dela receber o Bolsa Família, e aí, dona de casa, ela pode, de repente, do Bolsa Família, contribuir no INSS de forma autônoma. A gente sabe que o brasileiro não vai... aquela história. Tá na lei, mas às vezes não segue, né? Em regra, se ela receber Bolsa Família, ela fazer a contribuição ao INSS é um detalhe incongruente, né? Tem aí uma certa disparidade. Porque, veja só, o Bolsa Família é um benefício que ele ajuda as mulheres chefes de família a custear o básico. O básico, que tem muita gente ainda que diz que tem gente luxando com o Bolsa Família. Não sei como é que dá pra luxar, mas é o básico. E desse dinheiro, ela ainda tem dinheiro pra contribuir com o INSS? Não, eu tô me lembrando aqui de uma situação de conversa de calçada, né? Que assim, fulano recebe o Bolsa Família, ele devia pegar ali um dinheirinho pra pagar pelo menos o fundo rural pra ajudar depois na aposentadoria. Aí eu fiquei na dúvida se essa prática é viável. O rural, ele entra aí numa diferença, né? Porque o que acontece? As mulheres que trabalham em meio rural, elas têm uma jornada dupla e uma jornada bastante dificultosa. E é assim, como eu tô dizendo, o Bolsa Família mal dá. E a agricultura, ela é de subsistência, né? Para você ter direito ao benefício na modalidade rural, você tem que sobreviver da agricultura. Nesse caso em específico, certo? A mulher que é agricultora, que ela paga ali o sindicato, ela paga ali uma Confederação Nacional dos Sindicatos Rurais, né? Que é a CONAFE, se eu não me engano. Ela paga a CONAFE, ela consegue receber o benefício e não vai atrapalhar. Nesse caso em específico. É diferente de contribuir ao INSS, de você verter contribuições como segurado, como contribuinte individual ao INSS. Tem esse detalhe aí. No rural é diferente, porque ela pagando ali um sindicato, né? Isso. A curto e grosso modo, pagando o sindicato, ela não está pagando diretamente ao INSS, ela está pagando o sindicato para construir provas, a curto e grosso modo, de maneira grotesca, ela está construindo provas para quando ela precisar, ela conseguir. Né? Então, nesse caso, um fundo, né? O que acontece é que até certo tempo a contribuição sindical ela valia como uma prova e forte, certo? A mulher agricultora, o homem que seja, tá ali trabalhando e pagava o sindicato, e aí, não, eu paguei o sindicato a minha vida toda.
Quando eu completar a minha idade, o homem 60 anos e a mulher 55, eu me aposento. Hoje em dia, se você só pagar sindicato e você não tiver provas de base governamental, vai ser negado. Vai ser negado no INSS e na justiça, grande dificuldade. Vamos ter grandes dificuldades, porque não é considerado mais uma prova. Eles utilizam o termo prova de base governamental. O que é uma prova de base governamental? É uma prova que você é agricultor nos registros do governo, que é o quê? É uma DAP, que é a Declaração de Aptidão do Pronaf, que agora tornou a CAR, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, o CAR, né? A CAF, na verdade. Tem um CAR, que é o Cadastro do Ambiental Rural, que é do imóvel que você trabalha. Então tem que ter provas governamentais, provas palpáveis que você é agricultor. Porque se você pagar o sindicato, veja bem, nada contra o sindicato, isso é óbvio. Mas veja bem, você é dono de casa, aí tá pagando ali o sindicato, mas você é dono de casa, você não trabalha e você tá pagando o sindicato. É uma coisa declaratória, entendeu? Entendi. Então assim, o sindicato não me bata, mas é a verdade. Mas até essa assessoria junto aos sindicatos, eles acredito que eles têm dentro deles o corpo jurídico, ou a pessoa também pode procurar separadamente o advogado, né? Exatamente. Pode procurar o advogado. Os sindicatos têm um corpo jurídico que geralmente eles indicam. O próprio sindicato podia emitir DAP, né? Então são provas de base governamentais que o sindicato ajuda. Mas é óbvio que procurar um profissional, levar a sua documentação, mostrar o que você tem, o que você ainda não tem, fazer o chamado planejamento previdenciário também, que tem muita gente que acha que o planejamento previdenciário ele é só urbano, mas ele é rural também. Também você pode, por exemplo, uma mulher que já tem 40 anos, daqui a 15 anos ela vai completar 55. Já pode começar o planejamento previdenciário, porque eles vão querer prova dos últimos 15 anos. Então tem que fazer esse planejamento. Segura aí. Bom, gente, 17h38. Eu vou dar aqui uma pausinha pro doutor tomar um ar. Marcos Lima, a gente tem um recadinho aí do nosso amigo corretor Zé Donato. Amigo Zé Donato, corretor, vai soltar aí uma lista dos imóveis destaques da semana. Grande Felipe Mendes, boa tarde Marco, boa tarde a todos os ouvintes do programa Agenda 10 em Sobral e região norte. Vamos lá, começando mais um programa classificado dos imóveis. Se você quer comprar, investir ou realizar o sonho da casa própria, preste atenção, porque hoje temos excelentes oportunidades. Vamos começar ali na Serra do Jordão. Você que sonha com a tranquilidade e um clima agradável e qualidade de vida na Serra, nós temos lotes 10 por 35, apenas R$10 mil. Precinho camarada. Quem compra terra não erra. E aqui em Sobral, mais precisamente no Renato Parente, nós estamos com excelente casa, logo no início do bairro, piscina, 3 quartos, 1 quarto suíte, 2 banheiros, área de serviço, garagem ampla, apenas R$300 mil. E ali, atenção você investidor, ali no Lisier, Santa Quitéria, nós estamos com excelente fazenda, 349 hectares, área ampla, ideal para pecuária, agricultura ou grande projeto rural, espaço potencial produtivo e valorização garantida. Se você pensa grande, essa é a hora de investir. Terra é patrimônio sólido, seguro, que só cresce em valor. Você procura um apartamento? Você quer um apartamento na melhor localização de Sobral, no Parque da Cidade, próximo a 3 grandes escolas, próximo a um centro comercial, apartamentos com 3 quartos, ideal para casal jovem, estudante ou investidor. Nós temos também ali no Padre Beapina um ponto comercial, dimensão 9 por 30, perfeito para estacionamento, oficina ou lava-jato, oportunidade de negócio em área estratégica, nas proximidades da Corpo Segurança. Lotes disponíveis no Renato Parente, Morada dos Ventos e Boa Vizinhança, terreno amplo em Forquilha, casa pronta para morar, na expectativa com 2 quartos, casa duplex nas proximidades do Rancho Flash. E aí eu te pergunto, você vai continuar pagando aluguel ou vai investir no que é seu? O mercado não espera, quem compra hoje garante preço e valorização amanhã. Entre em contato comigo e peça já
a sua visita. Mais informações 9223-3112. Esses foram os classificados de hoje. No próximo programa tem mais oportunidade para você realizar o sonho da casa própria ou fazer aquele investimento inteligente. Muito obrigado. Boa tarde. Olha aí, grande Zé Donato. Rapaz, eu gostei foi do slogan, viu? Quem investe em terra não erra. Zé Donato é quente. Esse imóvel que ele falou aí no Renato Parente eu conheço. É uma casa, foi agora foi reformada, são 3 quartos, tem a piscina, uma garagem ampla, se não me engano, eu acho que cabe até 2 carros. E tá só por 300 mil, cabível de financiamento. Então, gente, você que tá nos ouvindo aí, viu aí nosso classificado de imóveis, quer falar com este corretor, o Instagram é felipemendes.corretor e o telefone é 99996-3802. Isso, 17h41. Vamos retornar aqui com o Dr. Igor, falando sobre o direito previdenciário. Você deixou uma linha aí em aberto, que é sobre planejamento previdenciário. Então, assim, a gente vai fazer dos dois termos, para o homem e para a mulher. Como é que funciona esse planejamento familiar? Faz. Planejamento aposentadorário, né? O planejamento previdenciário, ele criou grande força justamente com a reforma da Previdência. Porque como ela alterou muita coisa, né? Eu derrubar um mito. Ele fica só pro empresário ou não? É aberto, né? O planejamento previdenciário, exatamente, ele é para todos. É para quem quer se aposentar. O brasileiro é que não pensa nisso. O planejamento previdenciário, ele... E outra coisa, ele nem... Não só está vinculado à Previdência Social, né? Ele pode estar vinculado também a um planejamento previdenciário privado, né? O planejamento previdenciário é aquele chamado: eu vou saber quanto poupar para eu ter a certeza de que eu vou, quando eu estiver não estiver mais em condições de trabalhar, eu vou ter algo que me resguarde, né? Então o planejamento previdenciário, ele começa aqui. Em vocês... Tem idade? Por exemplo, eu com meus 43 anos já devia ter começado. Já devia ter começado, mas não tá tarde não. Terminar aqui a gente... Calma. O planejamento previdenciário, eu acredito que ele deve ser pensado a partir do momento que você ingressa no mercado de trabalho. Boa, perfeito. Porque o que acontece? A partir do momento que você entra no mercado de trabalho e as contribuições são pagas, são vertidas ao INSS, você não está começando a contribuir, então o ideal é que você comece a planejar já dali. Já está pagando ao INSS. Se está pagando, já começa a planejar-se, né? Só que o que acontece? Muita gente procura fazer um planejamento previdenciário já bem próximo, né? O que, de certo modo, não se torna errado, porque hoje em dia, com a internet e tudo, você joga ali no Google: mulher tem que contribuir quanto para ganhar quanto, ou então tem que contribuir quantos anos, né? É tranquilo. Esse detalhe minucioso que se torna imprescindível a presença de um advogado é porque a gente vai fazer os cálculos, né? Dizer quanto tempo falta para você trabalhar, quantas contribuições você ainda precisa verter ao INSS. E o planejamento previdenciário, muitas vezes, quando a gente fala planejamento, a gente vê no futuro, né? Uhum. Mas os casos de planejamento previdenciário que eu me deparei eram para consertar coisas do passado. Vamos lá. As pessoas trabalhavam em empresas e ganhavam, só um exemplo, R$3.000 na década de... Na década não, né? Em 2010, ali por ali. Você sabe que é um valor em 2010, R$3.000 era um valor bom, né? E aí as contribuições não eram vertidas em cima desse valor. E aí saiu da empresa e muitas vezes não era baixado o vínculo, tava lá com o vínculo em aberto. E eu me lembro que nessa época também, 2000 a 2010, tinha uma prática que era assim: você ganhava tipo os 3.000, mas na carteira só tava 1.500. Exatamente. Aí o empregador contribuía em cima dos 1.500. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Você tava recebendo isso, contribuía menos, e lá na época, né, a pessoa: não, tô achando bom, tá descontando pouco. Exato, né? Tá descontando pouco, tá descontando só isso do INSS, eu prefiro assim. Mas vai chegar um momento que você vai querer se aposentar. Eu caí numa causa trabalhista e na hora lá da frente no fórum trabalhista, né?
o rapaz do Forest, rapaz, aqui, não, a lei vai cobrir o que tá no papel, o que você recebeu por fora. E eu, eita, menino, até provar. Até provar. Exatamente. Né? Aí, retomando, o planejamento previdenciário pode ser também para regularizar o que já passou, entendeu? É uma empresa que não encerrou seu vínculo, que está lá debaixo na carteira, mas está lá aberto no INSS, então o advogado já começa a trabalhar ali, no planejamento previdenciário. Porque você vai fazer um requerimento ao INSS de fechamento e acerto, você pode complementar uma contribuição. Foi um detalhe muito, muito bom que você falou agora, que é o de planejamento previdenciário também. Um cliente nosso, que além de cliente é amigo, ele inclusive recebeu o benefício, está com 15 dias atrás, e aí, daqui de Sobral. Aí ele tinha as contribuições e ele sofreu um acidente de moto. Aí machucou, quebrou a clavícula, machucou o braço. E aí ele estava no período de graça. Ele não estava mais contribuindo, mas ele estava naquele ano que eu lhe falei que é do período de graça, né? Sim. E aí fizemos o requerimento. Na hora que fizemos, estava lá. Ele tinha a contribuição, mas não estava certa. Ela estava inferior ao mínimo. O que foi que a gente fez? Consertou a contribuição. O INSS tem a possibilidade, você vai no INSS, solicita a guia, é uma DAF, ele paga a DAF, a diferença, né? Paga a diferença, pouquinho, tudo, e deu ok, recebeu o benefício, deu tudo certo. Então isso agora para ele foi para ele receber o benefício, mas futuramente, quando ele chegasse à época de se aposentar, faria parte de um planejamento previdenciário, né? Por isso que é importante você que está trabalhando em carteira assinada, eu indico, procure, se você pensa nisso, se você tem essa preocupação de quantos anos eu vou me aposentar, né? Do jeito que tá aí, do jeito que tá mudando. Quanto será que eu vou ganhar quando eu me aposentar? Procure um especialista, que lá você consegue descobrir. Você não consegue saber tudo, porque se faltar muito tempo ainda terá muita água que passar debaixo dessa ponte, né? Mas você consegue mensurar. E muitas vezes já teve casos de pessoas que procuraram para fazer o planejamento previdenciário e tinha direito. E eu tenho certeza que o planejamento também vai orientar na seguinte situação. Você me disse que o MEI, a contribuição do MEI conta lá junto ao INSS, não é isso? Isso. Mas aí na situação de 1 ou 2 anos que aquele MEI, até por conta do faturamento, ele sai do MEI e vira ME. Deixa de contribuir, né? Na verdade, se ele vai pagar imposto. Ele paga os impostos, mas ele também pode verter a contribuição. Verte a contribuição, né? Tem casos de empresário que verte a contribuição social, né? Muitos fazem a previdência privada, mas tem casos sim, de empresários que fazem a contribuição, são empresários e fazem a contribuição em INSS, né? Não está vinculado ao simples, né? Porque essa questão de faturamento, passou o faturamento, você vira o ME, né? Show. Agora sim, eu tô imaginando aqui uma situação minha. Eu vou botar aqui meus casos aqui. Pode falar. Eu há 2 anos aqui que eu saí do MEI e virei ME. Isso, né? Entendi. E aí, como todo brasileiro, que eu acho assim, que esse negócio de MEI, ME, pra gente, pro trabalhador, foi uma máscara que o governo inventou pra gente só carregar pedra. Isso. Mas aí eu digo, quando chegar a minha idade, hoje eu tô com 43, e aí chegar a 60, 65, não é isso? 65 anos hoje. Pronto, 65, vamos arredondar aí, 20 anos. Esse período que eu sou ME vai atrapalhar na solicitação de aposentadoria? Atrapalhar não. Se você não tiver investido contribuições, só não vai lhe ajudar. Não vai lhe atrapalhar. Mas se não atrapalhou, já tá ajudando. É aquela história, né? Não vai lhe atrapalhar. Até porque quando tem essa história de uma coisa atrapalhar a outra, tá vinculado aqui: benefícios rurais e benefícios da assistência social. Uma coisa atrapalha a outra. É como eu tô dizendo. Você quer tá pedindo um BPC, mas você é MEI. Bem rapidinho. Pode mesclar o rural e o urbano? Sim, com toda certeza. É a chamada aposentadoria híbrida. Exatamente. São computados os períodos urbanos e somados ao rural, e tem que dar a carência, né? No caso da mulher, que ela foi agricultora durante 5 anos da sua vida. Nos últimos 5 anos ela foi agricultora, comprovadamente. Mas
anteriormente a esses 5 anos, ela trabalhava de carteira assinada, né? Ela trabalhou ali 12 anos, 10 anos de carteira assinada, que é pra bater bem certinho, 10 anos de carteira assinada ela trabalhou. Trabalhou auxiliar de serviços gerais, trabalhava ali, que é uma coisa que também não vai descaracterizar depois a qualidade segurada. Auxiliar de serviços gerais e 5 anos de agricultora comprovado. Ela não se aposenta com 55, porque para se aposentar com 55 ela teria que ter trabalhado na agricultura durante os períodos de 15 anos, né? Isso. Mas ela se aposenta com 62, utilizando-se do período rural. Porque, veja só, quando ela completar os 62, ela completou 62 agora, e ela só tem 10 anos de carência de período laborado no meio urbano, ela ainda precisaria mais 5 anos, mais 5 anos para poder ela ter direito à aposentadoria por idade. Ou seja, a aposentadoria híbrida ajuda, em muitos casos ela ajuda. Eita, show de bola. Eu acho bom o direito eu tiro minhas consultas aqui só no... Doutor Igor, exatamente 17h51, nós vamos nos últimos finais, passa e o assunto é gigante. Eu queria que você deixasse alguma consideração que a gente esqueceu de falar. Não, só agradecer. Ele disse que ia aparecer, mas não apareceu, né? O Dr. Caio. Eu acho que é porque ele tá em viagem. Roda muito, o homem roda muito. Toda vez que eu ligo pra ele tá fora. Não, às vezes os clientes vão lá no escritório, ele atende geralmente no escritório de Sobral na segunda-feira. E quando ele chega já tá lotado de gente, porque os outros dias são nas outras cidades. Aí o Dr. Caio, você nem anda aqui mais. Ele disse, eu ando, é porque eu só ando um dia. Ele tá um dia em todos, igual aquele filme, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Exatamente. Aí agradecer a ele, né? Que fez essa ponte entre nós, para eu estar aqui hoje presente. Agradecer a todo o escritório, todo mundo que faz parte do escritório. Caio Brandão, que é o nosso gerente, que prata da casa. Tá todo mundo lá no escritório na hora dessa, trabalhando e assistindo também. Agradecer a todo mundo do escritório daqui, de todas as unidades, e dizer que esse serviço que você presta à sociedade é um serviço muito bacana, sabe? Porque você levar informação a pessoas, que a rádio ainda é um meio de comunicação bastante difundido, e se Deus quiser ser por muito tempo, eu escuto muita rádio. Show de bola. Levar informação por meio da rádio é importante demais, porque você abarca aquela pessoa que está ali saindo no carro do trabalho, mas você também abarca aquela senhora que está lá longe, escutando a rádio, ouvindo. Então, queria agradecer pelo convite. E como eu digo sempre, com a internet aí a memória é eterna. Logo depois do programa aqui do Facebook, a gente sobe no canal da gente no YouTube, e aí fica aberto aí para todo mundo, onde tiver um sobralense da internet, tá acompanhando a gente. Doutor Igor, sem sombra de dúvidas, quando o Dr. Caio disse seu nome, eu disse, não, o Dr. Igor vai tirar de letra. Eu me lembrei daquele primeiro programa que a gente teve. Agradecer a sua presença. Obrigado. Falar aqui, destacar a presença da esposa, a dona Ana Paula, não é isso? Então, veio me prestigiar. Tem que ter aquela força. Não, aquele apoio. É um apoio. Ela fica nervosa. Ela também é advogada, né? Ela fica nervosa quando ela vai apresentar alguma coisa, eu tô perto. Já eu gosto de estar perto então, dela. Vamos agendar no mês de março a gente inverter. No mês de março ela vem, eu fico bem ali. Pronto, foi perfeito. Gente, amigos ouvintes da Rádio Educadora, programa Agenda 10, show de bola aqui sobre o direito previdenciário. Nosso parceiro, amigão, Dr. Igor Albuquerque. 15h54, vamos fechar, né? Abraçar aqui meu amigo Marcos Lima aí no controle. A todos, uma paz, tranquilidade, fim de semana. Carnaval já passou. Pode diminuir os excessos. Hora de respirar e planejar 2026. Gente, forte abraço. Obrigadão a todos. Shalom. Programa Agenda 10. Falando sobre imóveis e as causas do direito no dia a dia. Todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Com a apresentação de Felipe Mendes. Programa Agenda 10. Somos uma escola onde o conhecimento abre as portas para o futuro. Colégio Santana, unindo fé e educação, da educação infantil ao ensino médio. Um lugar onde o conhecimento ganha vida. Matrículas abertas. Informações 3611-1254. Acesse www.santanavirtual.com.br.
Colégio Santana, conhecimento que abraça o futuro. Você acorda cedo, resolve problemas, fecha contrato, paga funcionário, cuida da empresa todos os dias. Mas me responde uma coisa, quem é que está cuidando de você? Imprevistos não avisam. E saúde não é algo para deixar para depois. A Unimed Sobral tem planos empresariais com condições especiais para proteger você e sua equipe. Fale agora no WhatsApp